Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nessa noite. Uma alegria que nós estamos aqui hoje para louvar a Deus. Louvar a Deus pelas misericórdias dEle, pela graça, pela salvação e porque Ele nos acompanha o tempo todo. Está conosco o tempo todo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de, apesar de dificuldades e de problemas, o Senhor está conosco. Obrigado porque, apesar de sermos pecadores, o Senhor mandou o seu Filho para nos salvar, para morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados e nos salvar, Pai. Obrigado pelo seu amor por nós. E por isso, Pai, nós queremos nesse momento te cultuar, te louvar. E nesse processo de cultuar e louvar, nós queremos aprender mais de Ti, para cada vez mais vivermos da forma com que o Senhor quer que nós vivamos, e assim, em todo o tempo, te louvar e te cultuar, Senhor. Abençoe esse momento de culto aqui, ajuda-nos a acalmar os nossos corações, a nos prepararmos para, em comunhão contigo, aprendermos mais da Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor para o momento de ofertório. Enquanto eles estão se aproximando, eu queria dar uma explicação à igreja. Nós vamos fazer de hoje em diante uma pequena modificação na nossa rotina durante o momento de ofertório. Bem, tradicionalmente nós tínhamos um gasofilácio, uma caixinha de madeira que ficava aqui na frente, para que durante esse momento do hino as pessoas viessem até aqui e depositassem ali os seus dízimos e suas ofertas. Mas já faz algum tempo que a enorme maioria dos dízimos e ofertas chegam de forma digital para a igreja. Pix, transferências e outras formas. Mas se você ainda prefere entregar o seu dízimo, sua oferta, no envelope ou com dinheiro, pode ser durante o momento do hino, mas pode ser também a qualquer outro momento. Ali embaixo da escada, do meu lado direito, tem um cofre com uma abertura, você pode colocar ali a sua oferta também. Mais importante do que a forma de nós entregarmos esse dízimo, a alegria e o privilégio que nós temos de reconhecer que é Deus que nos sustenta, e de devolver a Ele parte das bênçãos que Ele nos dá, e que nós mantenhamos essa nossa atitude de gratidão e de respeito e de obediência à palavra de Deus ao entregar os nossos dízimos e nossas ofertas. Tá bem? Por favor. Convido os irmãos que puderem a se colocar de pé e cantar conosco esse cântico de dedicação ao Senhor. Como oferta de amor.
Obrigada, podem sentar. Vamos orar novamente. Senhor Deus, eu queria te pedir que o Senhor nos ajude e nos oriente para, com sabedoria, saibamos usar essas ofertas e os dízimos que são encaminhadas para a sua casa, para que seja feita a tua vontade, Senhor. Capacita as pessoas da tesouraria, da mesa administrativa, para que saibam e que, sobre a tua vontade, saibam como usar esse dinheiro para fazer a tua obra e para fazer a tua vontade, de forma que o Senhor seja glorificado também assim, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado tantas pessoas da igreja e dessa forma abençoado também a nossa igreja. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que nós lêssemos a Bíblia agora em 1 Reis, 1 Reis 18, 1 Reis 18, do versículo 20 até o versículo 40. Eu vou fazer aqui a leitura, peço que os irmãos, em reverência, acompanhem a leitura que nós vamos fazer. 1 Reis 18, de 20 a 40. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-os em pedaço, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou ao dormir, e despertará. E eles clamavam em altas vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha.
Disse ainda: fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração desses. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. E que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Giscom, e ali os matou. Que a palavra de Deus nos oriente, nos ajude a entender e dar um contexto importante para a mensagem que vai vir a seguir. Eu gostaria de chamar a equipe do culto infantil para que venham aqui, as crianças também. Um momento importante de culto, em que as crianças poderão louvar a Deus no seu ambiente específico. Presbítero Cláudio, por favor, eu sei que você vai trabalhar com eles lá em cima, mas ore também pelo culto infantil, por favor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por estarmos aqui na tua casa. Agora queremos te pedir por esse tempo do culto infantil, que o Senhor esteja trabalhando no coraçãozinho das crianças, ó Deus, para que eles possam receber a tua palavra, ó Deus, e essa palavra possa frutificar. Abençoa cada um de nós, abençoa também, ó Deus, a equipe, que sejamos instrumentos teus nas tuas mãos, ó Pai, para que nós possamos, de maneira clara, de maneira objetiva, transmitir a tua palavra a cada uma delas. Abençoa, ó Deus, este culto, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o momento do culto infantil. Eu vou chamar novamente a equipe de louvor, para que com cânticos nós possamos também adorar o nosso Deus nesse momento. Boa noite, irmãos. Colossenses 1, 16, 17 diz: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então vou convidá-los a ficar de pé para louvarmos esse nosso Deus, que é soberano.
No Salmo 148 nós lemos: louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem o sol, lua e estrelas. Louvem o Senhor todas as montanhas, árvores, animais e todos os demais seres vivos. Louvem todos eles o nome do Senhor, pois ordenou e eles foram criados. Louvem-no reis da terra e todas as nações, moços e moças, velhos e crianças. Louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado. Descansa no Senhor e espera nele. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu.
Amém, irmãos. Muito obrigada. Podem sentar. Eu convido, nesse momento, o presbítero Marcos Deman para vir aqui. Vai nos trazer a palavra de Deus. Vamos orar novamente. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu peço que o Senhor nos acalme, nos acompanhe, nos dê paz de espírito, paz mental, para que possamos estudar, aprender da Tua palavra, Senhor. Abençoa nesse momento o presbítero Marcos Deman, que será a pessoa que nos trará a Tua palavra, Deus. Que seja por meio dele, que a mensagem que o Senhor quer para os nossos corações seja entregue aqui nessa noite, Senhor. Obrigado porque o Senhor já está conosco aqui. Abençoa esse momento de aprendizagem para todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Deus. Deus. Boa noite, irmãos. Como tem sido dito, é uma honra, é um privilégio pregar a palavra do Senhor, mas também é uma grande responsabilidade. Que o Senhor fale, que não seja eu. Meus irmãos, o texto que eu escolhi para que nós meditemos nessa noite, eu já vou dizer qual é, ele tem tudo a ver com um tema que é muito familiar para as crianças. Super-heróis. Quem já gostou ou gosta de super-heróis? Tem até adultos que gostam de super-heróis. Conheço alguns. Mas super-heróis são aquelas pessoas que quando está tudo acabando, quando a vaca foi para o brejo, eis que surge o herói e ele ganha a batalha e aí geralmente o filme acaba e foram felizes para sempre. Não é assim? Mesmo que você não tenha familiaridade com o tema, algumas avós, algumas mães sabem do que eu estou falando. Recentemente nós fomos a Campinas no aniversário do meu sobrinho, Lucas, e nós compramos um Homem de Ferro para ele. Para minha surpresa, quando cheguei lá, quem que estava na festa? O Homem-Aranha. E eu fiz uma selfie com o Homem-Aranha. Tenho lá guardado a selfie com o Homem-Aranha. Mas nós gostamos de super-heróis. E eis que cresci na igreja, na escola dominical, eu me deparo com esse texto que nós acabamos de ler aqui. Eu fiquei encantado. Elias é o cara. Não é que ele ganhou dos profetas de Baal, ele zombava deles. Ele falou assim, Baal não é seu Deus? Por que vocês não gritam mais? Talvez ele esteja dormindo, ou ele esteja muito ocupado. E Elias zomba dos profetas de Baal. E aí depois, não preciso contar aos irmãos o desfecho nós acabamos de ler, acontece aquela fritada. E 450 profetas de Baal perderam a vida. Quer super-herói melhor que esse? 1 contra 450. A coragem desse homem, a fé desse homem. E ele vai lá e... Incrível, né? Mas não é esse o texto que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. Você não precisa nem mexer a página da sua Bíblia se você deixou ela aberta. O texto que nós vamos meditar hoje fica em 1 Reis 19, de 1 a 18. Eu vou ler aqui para os irmãos, para o pessoal da internet nos ouvir também. Isso acontece logo depois do que nós acabamos de ler. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada.
Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido com pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Amém? Que história! Eu não virei a página da minha Bíblia. Aquele Elias dos 450 é esse Elias da caverna. É o mesmo homem. Como é que pode? Isso não nos deveria surpreender. Elias, claro, tirando Jesus, Jesus está em outra prateleira, mas entre os personagens bíblicos, eu falei para vocês que desde criança, ele é o meu super-herói, aquele que... Mas cada um de nós tem os seus. Você pode escolher Abraão, pai da fé. Deus falou para ele assim: olha, sai da tua casa, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele foi. Isaac, né? Ele quase matou Isaac, o anjo teve que segurar a mão dele, senão já era. Moisés, nós lemos de manhã hoje sobre Moisés. O presbítero Josué pregou sobre Moisés. Que homem! Desafiar o faraó, botar o dedo na cara de faraó,
aguentar aquele povo. Que homem! Noé, 40 anos serrando madeira, aguentando deboche. A gente lê na Bíblia assim, né? Ah, demorou 40 anos para a arca ficar... Parece tão... Imagina, 40 anos serrando madeira num lugar que nunca choveu. O quanto que esse homem não ouviu. Davi, apóstolo Paulo, cada um escolhe o seu. Só que para cada herói, tem uma queda correspondente. Não é assim? Abraão com Sara perguntaram, sua esposa não é minha irmã. Moisés não pôde entrar na terra prometida. Ficou bravo. Noé acabou terminando um incidente com bebedeira. No final da vida dele, e assim vai. Mas Elias, meu Elias não pode ser assim. Se vocês acham que foram só os 450 de Baal, tem uma lista aqui do que ele fez. Ele fez secar a terra. Secou a chuva, como castigo. Claro, Deus através dele, né? Não ele. Ressuscitou o filho da viúva de Sarepta, multiplicou a farinha, o azeite, trouxe a chuva de volta através de uma oração. Elias, ele era tão poderoso que em 2 Reis tem uma narrativa que diz que o rei Acasias mandou prender Elias. Traz esse homem aqui. E aí foi um capitão com 50 soldados. O que aconteceu? Morreram. Mandou de novo um capitão com mais 50. Morreram. O terceiro chegou implorando pela vida. Olha, seu Elias, eu tenho filho para criar. Você pode me acompanhar até o rei? E ele foi. Olha esse homem. Olha o poder que ele tinha. Como Deus usou ele. Moisés dividiu as águas, mas Elias também dividiu as águas do Jordão. Nada mal o ministério, né? Nada mal para um homem fazer tudo isso. Só que depois, o texto que eu acabei de ler, esse mesmo Elias cai, foge. Queria conversar com os irmãos em cima desses textos sobre 3 pontos. Sobre a falibilidade humana, nossa fragilidade como pecadores, como seres humanos. Depois eu queria falar também como o Senhor restaura Elias e como o Senhor nos restaura. E por fim, como o Senhor restaurou o ministério de Elias, o que Deus fez na vida dele. Interessante que quando Elias, esse mesmo Elias, que fez tudo aquilo que eu acabei de falar e passou por isso, quem era o rei lá? Era Acabe. E qual era o contexto? Se você pegar a primeira Reis, e for só folheando as páginas, você vai achar um monte de vezes uma expressão. Fez o que era mal diante do Senhor. Então, o rei era tal, fez o que era mal diante do Senhor. E algumas poucas vezes você vai ver, fez o que era reto diante do Senhor. Acabe vinha de uma linhagem de reis que balançavam, que não seguiam a Deus, não faziam aquilo que agradava a Deus. Além do mais, Acabe era um banana. Acabe fazia tudo que Jezabel queria. E Jezabel, que já era um casamento misto, era uma rainha pagã, adoradora de Baal, fazia de Acabe o que ela queria. Interessante quando a gente lembra da história de Esther, né? Vocês lembram que o povo judeu ia ser morto, a Esther vai interceder ao rei Assuero em favor do povo judeu, vocês lembram disso? E aí ela pede para o povo orar por ela, e ela diz o seguinte, se perecer, pereci. Como assim? Ela vai falar com o rei, se perecer, pereci? Reis eram pessoas poderosas, que tinham poder de vida e de morte.
sobre quem eles quisessem. Você não chega para um rei e fala qualquer coisa. Mas Acabe não era assim. Acabe era um rei banana. E quem mandava era Jezabel, adoradora de Baal. E aí Elias vai, acontece o que aconteceu, e Jezabel ameaça a vida de Elias. Essa ameaça, ela tem algumas coisas de estranha. Primeiro, Jezabel tinha um exército. Por que ameaçar? Por que não ir lá e não resolver o problema de uma vez? E ela manda um mensageiro. Por que não vai ela? E Elias foge. Por que Elias foge? Pensa comigo, ele enfrentou 450 de Baal. E agora ele foge? Como assim? Acho que Elias tinha medo? Uma pessoa que tem medo não enfrenta 450 de peito aberto. Agora ele recebe um mensageiro e ele... O que fez Elias fugir não era medo. O que fez Elias fugir e ficar deprimido foi um misto de depressão e de decepção. Quando teve aquela fritada dos 450, o que seria natural que acontecesse? O povo aqui falou, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Imagina, depois daquele grande espetáculo, aquela grande coisa que Deus fez, o povo tinha que ter se convertido. E quem sabe, Acabe e Jezabel também. Isso aconteceu? Não. E aí Elias se cansa e foge. E aí, o que nós vemos é que Elias ora a Deus e diz o quê? Para mim, chega. Eu não sou melhor que meu pai. Eu estou cansado disso aqui. Senhor, me tira a vida. Aqui tem um parênteses, não é a mensagem do sermão, mas ainda bem que Deus não atende todas as nossas orações, não é verdade? Mas voltando aqui para o sermão. Às vezes a gente pede coisas que, enfim. Quando a gente confia na nossa... A gente tende muito a confiar na gente para resolver as coisas. Na nossa força, no nosso plano, no nosso método, no nosso jeitinho. A gente vai fazer. Só que isso não funciona. Se não for Deus fazendo através da gente, não vai funcionar. E nada disso vai ser suficiente quando a aprovação chegar. O diagnóstico médico é frio. O corte na empresa é impessoal. O desemprego é impessoal. Todos os métodos, toda a nossa força, tudo isso vai cair por terra se nós confiarmos nisso e não confiarmos em Deus. A Bíblia nos alerta. Tem um monte de textos na Bíblia que nos diz para confiar em Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, falamos hoje sobre ele. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 27, 1, que eu mais gosto. Não temas, crê somente. Jesus entende a nossa dor. A Bíblia diz que ele é homem de dores e sabe o que é padecer. E tem uma lista que se eu fosse ficar falando, a gente não saía daqui hoje. Todos nós temos os textos da hora da aflição, os textos da hora difícil, do dia escuro. E a Bíblia nos alerta que é no Senhor a nossa força, não na gente. Mas nós, a nossa carne, o nosso jeito, a gente insiste em querer fazer as coisas do nosso jeito. Senhor, eu te entrego o problema, mas deixa que eu ajudo. Eu vou acompanhando para ver se não dá nada errado. Está com o Senhor é quem manda, mas eu posso dar uma consultoria, posso ajudar. Com quem que a gente está lidando?
Senhor Deus, nós cantamos que Deus é soberano. O Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor conhece tudo. Ele é Deus, Jeová. Os nossos super-heróis vão nos decepcionar sempre. Se você elegeu algum super-herói na Bíblia que não é Jesus, lamento informá-lo. Ele é pecador, ele é homem, ele vai falhar. Nós temos nossos super-heróis, mas eles falham. Recentemente eu tive uma experiência muito interessante. Quem conhece o pastor Billy Graham? Quem conhece? Bastante gente. Billy Graham para mim era meio que um super-herói. Pregava para um monte de gente e nunca se ouviu falar de nada errado. Esse ano eu fui ler um biógrafo, claro que é um erro pequeno diante da obra dele. Diz que ele às vezes falou de política e no final da vida ele se arrependeu disso. Todos pecaram. Todos pecaram. Todos os nossos super-heróis caem. Jesus nunca. Jesus é o único que nunca vai nos decepcionar. Em Jesus nós podemos confiar. E nós nunca podemos correr o risco de não dar a Jesus o lugar que é dele. Não podemos fazer como Pedro fez, lá em Lucas 9, 33 a 35. Diz assim: ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Pedro, sempre Pedro, né? Afoito, né? Senhor, a gente faz 3 tendas. Moisés, Elias e Jesus, tudo na mesma prateleira. A reprimenda que Pedro levou. Jesus é uma outra história. Só Ele pode nos salvar. Só Ele não vai nos decepcionar na noite negra, no dia difícil. É só nele que nós podemos confiar. Inclusive para nos salvar. Qualquer outro meio de salvação que não seja através da cruz de Jesus vai decepcionar. E Elias passando por aquele problema terrível. Terrível. Às vezes a gente passa por problemas e talvez você esteja passando por um problema, que eu não sei qual é. Todos nós temos dificuldades. Todos nós, maiores e menores. Todos nós temos dificuldades. E talvez você esteja pensando: será que isso nunca vai acabar? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Às vezes a gente não sabe o que vem depois da tempestade. A gente não sabe os planos de Deus para nós. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Mas lembra da nossa força, da nossa capacidade, do nosso plano, que a gente insiste em querer saber, insiste em querer controlar. Deus não é assim. Sabe esse Elias que queria morrer? Que pediu a morte, que a gente acabou de ver? Vocês lembram como termina a história dele? Se você for para 2 Reis 2, 11, 12, mostra como Elias termina a sua carreira. Elias queria a morte, mas ele não experimentou a morte. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro.
E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando suas vestes, rasgou-as em 2 partes. Elias queria morrer. Olha o que Deus tinha reservado para aquele depressivo. Ele não conheceu a morte. Deus o puxou para ele. A gente tem que aguentar firme. As dificuldades que a gente passa vão passar. Vão passar. Elias não sabia o que esperava ele quando ele pediu a morte. Deus nos faz fortes quando a gente não tem força. Deus restaurou Elias. Interessante que Deus, na sua misericórdia, Ele conhece a nossa situação. Se eu fosse Deus, se você fosse Deus, como é que você teria respondido Elias? Eu quero a morte. Quer a morte? Como assim? Você não viu? Como assim? Deus entende, tem misericórdia de Elias. E ao invés de brigar, de dar uma reprimenda em Elias, o que ele faz? Ele permite que Elias descanse. Não só isso, ele manda comida e água para Elias, restaura o físico de Elias. Ele renova as energias do nosso profeta. E Elias, os detalhes do texto são interessantes, ele estava tão para baixo que um anjo vai lá, acorda ele come e volta a dormir. Quem é acordado por um anjo vai virar do outro lado e vai dormir. Elias aparentemente fez isso, tão caído que ele estava. E com aquela comida que ele comeu, ele andou 40 dias e 40 noites depois, é o que nós acabamos de ler. Deus restaura o físico de Elias. Deus é um bom médico. Ele sabe quando a gente precisa de uma restauração de saúde. E ele fortaleceu o corpo de Elias. E Elias vai para onde? Para o Monte Horebe, que nós lemos de manhã, que é o Monte Sinai, onde Deus apareceu ao povo. E ele chama Elias para uma experiência com Deus. Elias vai para lá, revigorado, fisicamente, fisiologicamente falando. Agora ele vai ser recuperado espiritualmente falando. Pronto para ouvir. Sozinho, quieto. Só ele e Deus. E aí a gente vê o quê? Um furacão. Furacão, vento forte. A gente tem ficado, infelizmente, cada vez mais familiar com tempestade, né? O furacão é uma tempestade mais forte. Vento forte que balançava tudo. Depois um terremoto, onde tudo parecia instável. Relâmpagos, coisas que nunca tinha visto. Demonstrações de Deus muito fortes. Nada disso assombrou Elias. Deus não estava em nada disso. Elias estava acostumado com barulho. Elias estava acostumado com agitação. Só que de repente, tudo fica quieto. Um silêncio. E nessa quietude, Deus se revela a Elias. E Elias cobre o rosto. Cobre o rosto para ouvir a Deus. O que conquista as pessoas não são grandes demonstrações de poder. Não são. Lembra do Egito que nós lemos de manhã? Caramba, todos os deuses do Egito, o sol apagou, o deus Nilo virou sangue. Quantas coisas aconteceram? E aí o faraó deu glória a Deus e o Egito se tornou uma nação temente ao Senhor.
Não é isso que a Bíblia diz? Olha as coisas que Deus fez. Grandes demonstrações de poder. Na aula da escola dominical, às vezes eu digo assim, se Deus transformasse o céu de São José dos Campos em cor de rosa, para provar que Ele é Deus, as pessoas, os josenses, se converteriam? Vocês acham que sim? Quanto tempo vocês acham que ia demorar para as pessoas começarem a falar, não, veja bem, existe um fenômeno meteorológico que acontece assim, assim, assado, quando o sol reflete não sei aonde, e dá alguma explicação qualquer. Não é isso que converte as pessoas. Mas a voz mansa, a voz da graça, essa sim, essa é poderosa. E essa converte um coração mais duro. Nós conhecemos histórias assim. O apóstolo Paulo foi assim, um homem rude, duro. Resistiu. A graça é irresistível. Ninguém resiste à graça. E com Elias não foi diferente. Elias, naquele silêncio, ele ouviu a Deus e passou a ouvir a voz de Deus. Na quietude, no silêncio. A voz suave. E a voz suave não quer dizer nunca inatividade de Deus. Deus trabalha às vezes no silêncio. Às vezes a gente ora, parece que não tem nada acontecendo. Mas tem sim. Deus está trabalhando. Não está fazendo estardalhaço, mas Ele está trabalhando. Ele está agindo, Ele é Deus. E quando Elias começa a ouvir a Deus, começa um diálogo de Elias com Deus. O que Deus fala para Elias mesmo? Que fazes aí, Elias? Interessante essas perguntas de Deus, né? Lá no Éden. Adão, cadê você? Deus não é onisciente, Deus não sabe todas as coisas, ele precisa perguntar para alguém o que Elias estava fazendo lá, mas ele queria provocar uma reflexão em Elias. E aí Elias fala para Deus, Senhor, mataram seus profetas, eu fiquei só. No silêncio, Deus começa a conversar com Elias, começa a oração de Elias com Deus, e aí, nesse instante, a coisa começa a mudar. E aqui a gente vai chegar para a parte final que eu quero comentar, que é sobre a restauração do ministério de Elias. Elias conversando com Deus. Elias começa com a autocomiseração. Ai, 7.000, desculpa, 7.000 é depois. Todos morreram, eu fiquei sozinho, só fiquei eu, e agora querem me matar. E Elias começa com a autocomiseração. Deus, lá no verso 15, não aceita. Ele permite que Elias fale, que ele desabafe, mas ele já dá uma ordem. Elias, volta para Damasco, unge Azael e Jeú reis, e depois Eliseu, o teu sucessor. E aí a gente acabou de ler o que Deus ia fazer com esses que Elias estava ungindo. Deus ia exercer juízo contra aquele reino. Azael, ele foi ungido rei de Israel, rei da Síria. Não era comum um profeta ungir um rei de uma nação estrangeira, mas essa é a ordem que Deus dá para Elias. E Deus ia usar a Síria como juízo sobre o reino de Israel. Depois, Eliseu, a gente já leu aqui a passagem de bastão de Elias para Eliseu, como foi.
Depois Eliseu foi um grande profeta também. E aí Elias já estava perto da aposentadoria. Deus já estava... Mas Deus dá uma ordem clara, que nos ajuda a lidar com a depressão. Trabalhar para o Senhor, não nos entregarmos. Fazer o que Deus quer que a gente faça. Às vezes a gente pensa que a gente está sozinho. Você já pensou que você está sozinho? Como Elias? Já teve esse sentimento? Será que a gente está sozinho? Quando a gente fica deprimido, a gente tem a visão embotada. Elias não viu 7.000. Elias não viu que tinha esses reis aqui, profetas, que eram gente temente a Deus, que Deus usou, mas ele não estava vendo. E às vezes a gente também, na nossa luta, a gente acha que a gente está sozinho. Será que a gente está sozinho? Na nossa luta como igreja? Ah, Senhor, só a Igreja Cristã Evangélica de São José tem problemas. Sabe que Deus pode responder para a gente? Existem não sei quantos mil na Coreia do Norte que não dobraram seus joelhos para aquele ditador. Existe uma congregação pequenininha no interior do Piauí que está de joelho dobrado. Ela mal se sustenta, mas eu a mantenho. Eu a sustento. Eu sou Deus. Existe um remanescente que não se envergonha do Evangelho e se reúne na faculdade, no trabalho, no quartel, no porão de um navio. Essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não se retrocede, ela avança. Nós não estamos sozinhos. Temos nossos problemas? Temos. Outras igrejas também têm. Mas a igreja do Senhor está conosco. A igreja do Senhor milita. A igreja do Senhor nunca foi vencida. Não podemos fazer como Elias, achar que nós estamos sozinhos. O Império Romano não calou a igreja do Senhor. As piores ditaduras que esse mundo já viu não calaram a igreja do Senhor. Durante a Reforma, a verdade não foi calada. Nós não estamos sozinhos e nunca estaremos, porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. A igreja não é de ninguém. Enquanto o Senhor estiver conosco, nós não estaremos sozinhos. E nós seguiremos assim até o Senhor voltar. Irmãos, o sermão foi um pouco breve. Eu estou me recuperando de uma gripe. Mas era isso que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. E eu queria também orar por nós como igreja nesse instante. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, por essa igreja. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu ministério entre o Teu povo, Pai. Quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos esteja sustentando, guiando, orientando o Teu povo. Sê, Senhor Deus, conosco durante a semana, nos fortalece e perdoa, Pai, todas as nossas falhas, tudo aquilo que nós fizemos que não Te agradou, Pai. Isso nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastora Cássia, ele é pastor inteirinho. No final... A mensagem de hoje à noite me fez me lembrar muito da reflexão feita ontem à noite com o grupo do Nelson, quando discutimos e conversamos sobre motivação e desmotivação para trabalhar, sobre como Deus nos chama para a obra e de como nós temos pessoas junto conosco. E a mensagem de hoje nos diz que
ter a igreja junto conosco e sermos desafiados a trabalhar para Ele é parte do que nos tira da depressão, ou do problema, ou do desânimo, ou da desmotivação. Que Deus nos ajude a sentirmos pessoas junto conosco, ao nosso lado. E que ao ser desafiado para trabalhar para Deus, você se disponha a se envolver, porque é para Ele que nós trabalhamos. Vamos cantar mais um louvor. Por favor, equipe. Convido os que puderem se colocar de pé para cantar conosco. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. No início, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Eu gostaria de chamar o pastor Acácio, por favor, para vir orar, encerrando o culto, impetrar a bênção. Pastor Acácio, presidente da MEA, e nesse momento também pastor interino da nossa igreja, ajudando conosco aqui. O Salmo 4, versículo 8, diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. É nele que está a nossa paz, é nele que nós descansamos. Pastor, por favor, Senhor, ora, após a oração, na impetrar a bênção, no pós-lúdio, estaremos encerrando o nosso momento de comunhão aqui, mas o nosso culto a Deus segue na nossa vida durante a semana. Antes de orar, só quero dar uma palavrinha breve. É que, embora esteja na condição de pastor interino aqui da igreja, eu tenho uma agenda regional. Amanhã mesmo eu estou indo para Votorantim levar minha filha para uma cirurgia de retirada da vesícula. Só volto na quarta-feira. Na sexta-feira eu viajo para Campo Grande para dar posse na primeira igreja cristã evangélica de Campo Grande. Vou visitar mais 3 igrejas do Oeste Paulista
Araçatuba, Tupã e Patá. Chego na outra quarta. No final de semana a gente tem Concílio Regional Extraordinário. Então, a minha ausência aqui é por conta de uma agenda já pré-agendada, tá? Mas sempre à disposição dos irmãos quando necessário, tá bom? E é uma honra estar aqui com os irmãos. Vamos orar ao Senhor? Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia e graça, só o Senhor, ó Deus, para nos juntar, porque o Senhor nos fez assim, o Senhor nos atraiu com amor eterno, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Teu Filho amado, onde temos a redenção, a remissão dos pecados, onde temos, ó Deus, o conforto, o consolo do Teu Espírito Santo, que anda conosco passo a passo, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Muito obrigado pelos exemplos de homens do passado, que mesmo mortos melhor, ainda falam, como diz a Tua palavra se referindo a Abel. Obrigado, Senhor Deus, pela reflexão da Tua palavra aos nossos corações, que possamos retornar para as nossas casas cheios e edificados da Tua palavra, e tenhamos, ó Deus, uma semana abençoada pelo Senhor, e permita que durante a semana o Teu povo se reencontre em pequenos grupos de edificação, de reflexão da Tua palavra, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e sempre eterno de Deus, o nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, no Espírito Santo, com o Espírito Santo, continue conosco, hoje e sempre, amém e amém. Deus os abençoe. Obrigado.